A paz de nosso Senhor Jesus Cristo e de nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Que a graça de Deus e o conhecimento da vida eterna permaneça nos vossos corações. Mais uma vez estamos aqui no nosso canal. Seja bem-vindo ao canal Felisberto Moreira. Nosso compromisso é um compromisso genuíno com a Igreja Invisível, com o corpo de Cristo. E abordamos aqui temas polêmicos, difícil de entender, de compreender, mas segundo a luz que Deus nos deu, o pouco conhecimento que o Senhor nos deu nas Sagradas Escrituras, abordamos aqui dentro da revelação genuína das Escrituras Sagradas. Hoje temos um tema bastante polêmico, muitos por não entender, não compreender, ficam em dúvida. Temos duas perguntas de um mesmo irmão lá de São Paulo, da capital de São Paulo, que nos faz essa pergunta. Uma dúvida tenho sobre a unção, um caso que a pessoa no leito da enfermidade, próximo à morte, é ungida, segundo a palavra de Deus, este é salvo? O texto é Tiago, capítulo 5, verso 14 e 15. A outra pergunta: gostaria que comentasse se este teve a salvação por crer e ser ungido, sabendo que a unção não substitui o batismo, porém fala que ela perdoa pecados. Então, irmãos, nós vamos ler aqui o texto que está em Tiago. Nós vamos abordar do capítulo 5, do verso 14 até o 20. Vamos abordar o tema que esse nosso caro irmão nos perguntou e nos indicou para nós comentarmos aqui. Então, se você não é inscrito no canal, passando no nosso canal, se inscreva. Aí tem um sininho do lado aí embaixo. Você se inscreve, ativa as notificações, todas as notificações. O vídeo subido na plataforma do YouTube te será comunicado de primeira mão. E não esqueça de dar o seu like, fazer seus comentários, porque quando você dá o seu like, o YouTube entende que o vídeo é relevante e indicará para outras pessoas também assistir. Então vamos no texto. Leia comigo Tiago, capítulo 5, do verso 14 ao 20. Está alguém, vamos ler do 13. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, o Senhor levantará, e se houver cometido pecado, seriam perdoados. Confessai vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros, para que sareis. A oração feita pelo justo
pode muitos em seus efeitos. Elias era homem, sujeito às mesmas paixões que nós, orando pediu que não chovesse por 3 anos e 6 meses. Não choveu. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Então, o 19, irmãos, se alguém entre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecado. Então, irmãos, aqui nós encontramos este relatos, esta narrativa, falada por Tiago, o meio-irmão de Cristo. E aqui ele fala, se alguém está aflito, ore. Se está contente, cante louvores. Se está doente, chame os presbíteros da igreja. Não fala chame o presbítero. Então, irmão, o termo para enfermo aqui em Tiago tem um verbo grego que dá a ideia de uma enfermidade espiritual. É o mesmo verbo que está lá em Romanos capítulo 14, do verso 1 ao 5, que fala dos enfermos na fé, ou dos fracos na fé. É o mesmo termo grego usado na semática grega, que dá a ideia aqui de uma enfermidade espiritual. Não significa que este termo grego, que esta enfermidade significa também só na parte espiritual, significa também numa parte física. Mas o contexto que Tiago vai abordar aqui, nessa epístola, a palavra, a escritura, nós temos que interpretar ela à luz dos contextos que vem antes, que vem depois, dos contextos paralelos, para fazermos uma unidade de interpretação. Então, este termo enfermo aqui, que Tiago vai tratar aqui, é um termo específico aqui. E é o mesmo termo de enfermo que se aplica para Romanos, capítulo 14, do enfermo na fé. Aqui nós vemos, veja bem, que se fosse uma enfermidade comum, carnal, não tinha necessidade de ele falar a palavra presbítero no plural. Ele falaria no singular. O presbítero ia lá, o presbítero, tanto se refere a um ancião, como a um bispo, são expressão da Bíblia também, e como também um pastor também. São ordenanças específicas. Esta função, nesse sentido de ungir,
que foi dado especificamente para eles. Agora vejamos bem, chame os presbíteros, querendo dizer, irmão, que não é um só, é no plural. Por quê? Aí nós vamos entender o que Tiago vai abordar aqui, né? Aí, veja bem, no verso 15, ele fala: e a oração da fé salvará o doente, se ele tiver cometido o pecado, ser-lhe-ão perdoados. Então, irmão, quando nós lemos esse assunto aqui, nós vemos que esta enfermidade específica que Tiago aborda aqui, ela está no campo espiritual, no campo que alguém pecou, e a disciplina de Deus está sobre ele. Então, é um enfermo espiritual que errou diante de Deus, sabe? E está arrependido e não tem força de voltar para a igreja. Então, irmão, cabe quem? Por isso que fala, chame os presbíteros. É o conselho. Porque não se trata de uma enfermidade carnal. Se trata de algo espiritual. É por isso que ele fala assim, confessai as vossas culpas uns aos outros. Então, irmão, esse confessar as culpas uns aos outros não significa mandar a pessoa levantar na igreja para confessar o que ele fez. Não, irmão. A própria palavra diz, esta expressão, confessar uns aos outros, por exemplo, é uma pessoa pedir uma ajuda para alguém que tem de confiança. E ele vai orar. Aí fala aqui, ó, né? Aí ele coloca aqui no meio a oração de Elias. Vejamos que tem um termo que Tiago fala aqui, que Elias orou e o céu cerrou. E outra vez orou e o céu abriu. Então ele coloca em conexão a oração de abrir o céu e de cerrar o céu. Entendeu? Então, o abrir representa uma decisão tomada por Deus. E aí ele coloca nesse assunto aqui, essa figura de linguagem do abrir o céu e fechar o céu. Por quê? Aí entra aqui em cena os presbíteros, que eles vão orar para aquela pessoa arrependida e vão ungir com azeite, com óleo, que é o símbolo do Espírito Santo. É o símbolo de uma restauração. Então, é o símbolo de uma restauração. Então, quando eles oram, né, o céu abre. Deus decide lá no céu também dar o perdão para a pessoa, a restauração. Esse texto aqui, irmão, para nós entender ele, depois nós vamos voltar para cá. Nós vamos ver Mateus 18, 15 ao 20. Mateus capítulo 18, verso 15 ao 20. Só para os irmãos entender essa parte de fechar os céus e de abrir os céus. Só para os irmãos entender. Abra na sua Bíblia aí,
capítulo 18 de Mateus, do verso, deixa eu ver aqui, do verso 15 ao 20. Vejamos. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti. Só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas se te não ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas, toda palavra seja confirmada. E se não escutar-lhe, diz a igreja. E se também não escutar a igreja, considera como um gentil e publicano. Em verdade vos digo, que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado do céu. Também vos digo que se dois de vós vos concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai, que está no céu. Porque onde tiverem ou estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Então, irmão, só para os irmãos entenderem, o que Tiago está abordando ali sobre aquela enfermidade é uma enfermidade espiritual. Por quê? Porque o texto está falando de pecado, de alguém que se desviou do caminho da verdade. E se alguém o converter, querendo dizer, se alguém o conduzir de novo ao caminho da verdade, vai cobrir uma multidão de pecados. Então, aqui, Mateus capítulo 18, do 15 ao 20, Cristo vai tratar também de pecado, também de um irmão. Se repreender o teu irmão, ganhaste o teu irmão. Mas se não ouvir, leva a igreja. E se a igreja não ouvir, considera como um gentil e pecador. Aí ele fala, toda palavra vos será confirmada por boca de duas ou três testemunhas. Aí ele vai falar, onde tiver dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei. Muitos usam esse texto para se referir ao culto. E é um texto totalmente interpretado fora do seu contexto. Porque esta parte, onde tiver dois ou três reunidos em meu nome, não se trata de um culto. Se trata de um problema, de uma causa, onde a igreja está resolvendo. A igreja aqui representa os presbíteros, né? Os que estão na frente, se a pessoa não vir, leva duas ou três testemunhas. Porque onde tiver dois ou três reunidos, nesse caso, dessas testemunhas, para tratar desse assunto, quer dizer, eu estarei lá. Ele fala, tudo que ligares na terra será ligado do céu. Veja bem, irmão, esta expressão é uma expressão muito séria. Esta expressão só é ligado no céu quando as coisas são resolvidas com integridade, com justiça. Não se engane. Alguém julgar uma coisa errada, prejudicar o inocente e falar que foi confirmado no céu. Isso não tem embasamento bíblico, irmão. Aqui são causas em que houve um juízo verdadeiro. Então, voltemos para Tiago. Por isso que Tiago coloca no meio desse assunto a oração de Elias. De Elias. Que ele orou, uma vez Deus fechou o céu. Orou outra vez, o Senhor abriu o céu. Então está dentro desse contexto de Cristo. Porque ali eles vão orar, irmão.
eles vão orar e vão ungir. Quem que eles vão ungir? Alguém que se arrependeu, que quer voltar para a comunhão e não tem força de voltar, então a missão deles é ungir. Para quê? Para ele ser restaurado e ter força de ser reconduzido para o caminho. Então, Tiago aborda este assunto. Tem um pano de fundo no Velho Testamento. Amós capítulo 6, do verso 6, lá fala: ungivos, vos ungis com óleo e não vos quebrantais. Querendo dizer assim, quando a pessoa era ungido com óleo, ali no contexto que Amós está expressando, né, no contexto do pecado do povo de Israel. Então, quando a pessoa só se ungia, só depois que ele se arrependia. Quer dizer, o óleo era o símbolo de uma restauração, que ele tinha sido restaurado perante Deus. Até Davi, quando pecou, né? Quando pecou e nasceu aquele filho de Batseba que o Senhor feriu o menino, e ele orava, jejuava, né? E pediu perdão para Deus. Depois, quando falaram que o menino morreu, ele levantou e se ungiu. Ali, ungiu a cabeça. Um símbolo que ele tinha se quebrantado perante Deus. Então, nós vemos um pano de fundo do Velho Testamento. Agora, a pergunta do nosso caríssimo irmão. Irmão, a unção não perdoa pecado. Entendeu? Veja bem que a unção, a pessoa é ungido em nome do Senhor. Então, quem foi constituído para perdoar pecados, como lemos aqui na Epístola Universal do Apóstolo João, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. Epístola Universal do Apóstolo João, capítulo 1, verso 9. Então, o Senhor é Ele que é o nosso Salvador, é Ele que nos perdoa. Não é unção que perdoa. Agora, nós temos que entender o seguinte: a unção é uma ordenação de Deus. Há nela uma ordenação, mas não é ela que perdoa. Entendeu? Foi igual Ezequias. Estava enfermo e o profeta Isaías falou para ele: pega uma pasta de figo e põe sobre a tua enfermidade, sarará. Porventura, foi o figo que sarou ele? Não, irmão, foi a ordem de Deus. É igual Adão no paraíso. O Senhor falou: de toda a árvore, os frutos você pode comer, mas da árvore que está no meio do jardim, dela não comerás, porque no dia que tu comer você vai morrer. Aonde que estava a proibição? Estava na árvore ou estava no mandamento? Estava no mandamento. Pelo mandamento, o Senhor pôs um limite de proibição. Então é isso que nós temos que entender. Quem perdoa os pecados não é a unção, é o Senhor, porque a unção é feita no nome dEle. Então é Ele que perdoa os pecados. E sobre, irmão, sobre a salvação por causa da unção,
Irmão, nós temos que entender a palavra salvação. O verbo grego traz um verbo, o verbo sosso, né, que está junto ali com a expressão da salvação, da soteria. Então, o verbo sosso, a palavra salvação, ela tem termos polissêmicos. O que é significado polissêmico? É uma palavra que tem vários significados. Igual, por exemplo, lá no Evangelho de Mateus é narrado que Cristo andou em cima da água. E Pedro falou assim: Senhor, manda que nós vamos ter contigo por cima da água. Ele foi, quando chegou no meio ali da água, ele começou a afundar. Ele falou: salva-me, Senhor, salva-me, Senhor. Quer dizer, salvar ali é não deixar ele afundar na água. Vemos outro contexto aqui de salvação. A salvação, nós temos que entender ela à luz do seu próprio contexto. Vamos ver outro termo aqui, salvação. Me acompanha aqui, 1 Timóteo. 1 Timóteo. Vamos ver aqui, capítulo 2, do verso 15. Verso 14. Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filho, se permanecer na modestia, na caridade, na santificação. Aqui já fala que a mulher vai se salvar, dando luz filho, se permanecer na modestia, na santificação. Como nós entender essa salvação? O pano de fundo aqui é 3 de Gênesis. Fala da queda do homem, da queda da mulher, que a mulher foi seduzida pela serpente. Primeiro foi ela que pecou, deu do fruto para o homem. Então, ela caiu em transgressão. Ela caiu no laço, na armadilha da serpente. Caiu, ela foi a que caiu primeiro. Depois deu para Adão comer. Então, Paulo, pegando esse pano de fundo de Gênesis, capítulo 3, lá do verso 1, é o final, então, ele vai tipificar aqui o que aconteceu com a mulher em Gênesis, para não repetir na vida da mulher. Agora, qual é a salvação que Paulo está abordando aqui? A salvação é para tirar a mulher da linha de frente. Tirar a mulher da linha de frente para ela não cair no engano da serpente. Quer dizer, a salvação aqui é a mulher ser preservada do engano da serpente. Como que ela vai se preservar? Aí Paulo vai abordar aqui, né? A mulher aprenda em silêncio. Se querem saber de alguma coisa, interrogue seus maridos em casa. Querendo dizer, Paulo, ele não é ditador. Ele não está tirando a mulher da função da missão da igreja. Ele apenas está tirando ela da linha de frente e colocando ela na submissão com o homem. Então, a salvação aqui, salva-se-á, significa a mulher ser salva do engano da serpente. Ser salva do engano, para não cair nos laços e na armadilha da serpente. Então a salvação aqui é ser preservada do engano da serpente. Vamos para outro termo da salvação. Aqui, outro contexto diferente. Timóteo, capítulo 4, do verso 16. Olha como é que fala aqui. Ó. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas.
Porque fazendo isso, salvarás tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Entendeu, irmão? Então, já vi irmão querendo pregar salvação de alma através desse texto, irmão. Aqui quem apresenta como Salvador é a própria pessoa. Aqui ela não tem um redentor. Entendeu? Então, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Então, para essa salvação ser efetuada na vida da pessoa, só era possível se ela tivesse um líder íntegro para cuidar dela, para ela perseverar. Se tivesse um líder relaxado, então ela não ia se salvar. Segundo este pensamento distorcido da Bíblia. Que Paulo, esta salvação aqui, irmão, porque o pano de fundo aqui que Paulo vai tratar é sobre Emineu e Fileto, que apostataram da fé, que desviaram da verdade, que estavam trazendo heresia à igreja. Fala que as palavras dele iam roer como gangrena, como um câncer. Né? Querendo dizer, o engano dele estava provocando um desastre na igreja. Então, essa salvação aqui, irmão, ela significa se salvar dos ensinos dos falsos mestres, ser salvo dos ataques dos falsos mestres, dos seus danos provocados pela heresia. Então, esse sentido aqui significa salvar. Agora, quando se trata da salvação eterna, é uma salvação de perdão de pecados que faz a pessoa nascer de novo, ser regenerado. Então, irmão, esta salvação aqui que Tiago aborda é uma salvação como ser livre, liberto daquele mal ou daquela enfermidade. Entendeu? Agora, o assunto que Tiago aborda aqui nessa carta, irmão, no final ele falou: confessai as vossas culpas uns aos outros. Muitos têm um entendimento equivocado dessa passagem e fala quando o irmão erra, tem que levantar na frente da igreja e pedir perdão, se baseando nesse texto. Só que esse texto não está falando isso. Esse texto, o que ele quer dizer? Ele quer dizer, uma pessoa erra, né? Ele vai pedir ajuda a outro, entendeu? Aí vai orar a Deus. Por isso que fala, o significado de confessar as vossas culpas uns aos outros significa orai um pelos outros, para que sareis. Aí entra a questão da oração de Elias, que ele orou e o céu abriu. Por quê? Por quê? Por que ele está colocando ali? Porque quando uma pessoa se arrepende e tem desejo de entrar na comunhão da igreja, então a missão do que está na frente lá é de ir lá orar, ungir. É isso que Tiago está querendo dizer. Ungir. Porque a hora que ele orar ali, o céu se abre. Deus aceita do céu porque a alma se arrependeu. E ela só falta ser restaurada. E ela vai ser restaurada através de quê? O servo de Deus ora, o céu se abre, Deus decide lá perdoar a pessoa é restaurada e é reconduzida ao caminho.
Entendeu, irmão? Então é essa a explicação do Eucarístico. Para o irmão entender e compreender este assunto de Tiago, capítulo 5, do verso 14 ao 20. Especificamente, aqui está falando de uma enfermidade espiritual, cujo pecados grave que foi cometido, é isso, e embasando lá em Mateus 18, 15 ao 20, em que Cristo falou também sobre este assunto. Quando a pessoa se arrepende, então é ligado do céu, é ligado da terra e também é ligado do céu. Então creio que ficou bem explicado. Fique com Deus, a paz de Deus. Corações de todos nossos queridos irmãos.